grande é o meu Deus. Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus, apresentando o programa Bíblia e Capelania pela Com Brasil, essa rede nacional de 15 milhões de assinantes e que envolve aí você que está nos vendo agora nesse momento. Eu te agradeço a audiência. Nós costumamos dizer que dividimos os programas da Bíblia e Capelania por temas. E hoje o tema que nos atrai é o quê? Trazer um empresário ou uma empresária cristã e mostrar o que ele faz enquanto cristão e como dá certo. Como nós sempre iniciamos o nosso programa Bíblia e Capelania, eu vou fazer menção a um devocional de Oswald Chambers. Está aí começando as nossas fotos com ele, com Oswald Chambers, um capelão missionário que veio a falecer, para recordar a sua memória, você que está pegando pela primeira vez esse programa, veio falecer no Egito. Ele era capelão na Primeira Guerra Mundial, a famosa Guerra das Trincheiras. E ele fazia um devocional ao lado da esposa dele, Lilith, que era taquígrafa, e ela tomava nota de todos os devocionais de Oswald Chambers, que depois da morte dele, lá, em 1917, no Egito, em que se recusou, com pneumonia, de estar dentro do hospital de campanha, num leito de campanha, para poder aquele homem que estava na guerrilha, voltar e ter um leito, ele veio a falecer lá. Lilith depois lançou o livro, este que eu faço menção, Tudo para Ele, dos devocionais de Oswald Chambers. Então, para você hoje, neste programa, eu trago o devocional. Você é capaz de descer do monte? Nunca permita que o sentimento que o estimulou numa grande experiência espiritual desvaneça nem por um instante. Não se coloque numa posição em que possa dizer que bom estar em tal estado de espírito. Age imediatamente. Faça qualquer coisa, ainda que o único motivo para agir seja preferir não se mexer. Se durante uma reunião de oração Deus lhe mostrar algo que você deva fazer, não se limite a dizer, farei isso. Simplesmente faça. Não desista ao se deparar com um obstáculo e sentir-se confuso. Volte à luta. Tente de novo, e de novo, e de novo. Esqueça o que passou e siga em frente. Firme-se no compromisso que fez com Deus, como um ato da sua própria vontade. Jamais modifique as suas decisões, a de Deus, mas tenha certeza de tomá-las à luz do que você viu e aprendeu no monte. Oswald Chambers escreveu esse devocional. Enquanto tendes a luz, crede na luz. João 12:36. Bom, aqueles que necessitam e querem, eu tenho recebido algumas chamadas do nosso telespectador pedindo para que eu dê o site. E é mais fácil você baixar o aplicativo do nosso Pão Diário, do nosso irmão amigo Edilson, presidente Edilson. Baixa o aplicativo. E se você quiser, lá tem também os devocionais de Oswald Chambers. E você pode adquirir esse livro maravilhoso, Tudo para Ele, escrito nos devocionais de Oswald Chambers. Se você quiser, assim, um grande abraço ao nosso Edilson, grande amigo, companheiro, Pão Diário sempre nos ajudando, tanto na hora de capelania cristã, como também no dia a dia, em várias frentes de trabalho. Bom, como eu já dei no início do programa a dica, hoje o programa é voltado a trazer um empresário. E um empresário cristão. Pode ser um homem ou uma mulher, e hoje eu trago um grande companheiro e amigo. A nossa posição é o seguinte, mostrar que você, como eu, não dependemos de uma teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Tem muito cristão dando certo aqui, nesse Brasil, e que você desconhece. Em setores que você também desconhece. Eu fiz questão eu garimpar de lá de fora. E você vai entender um pouco mais do que é trocadores de calor. Mas antes, nós vamos falar dele. Amarildo Carvalho Soledad, que está aqui do meu lado. Meu irmão, muito obrigado por você ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus. Amém. Né? E a você. É um prazer estar aqui contigo. Olha, só o fato, eu sei que deve ter gente já se perguntando, trocador de calor o que é? Mas você vai explicar e vai falar. Ok. Tá? Mas eu não poderia deixar de mandar um beijo para a Cláudia. E por incrível que pareça, meus irmãos,
Esse homem que está aqui do meu lado, sem barriguinha, inteiro, não tem um Oi, cabelo branco, só escolher. né? Não vou dizer a idade dele, mas já é avô da Mary. Marie. Marie, 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 filha de Karina. filha de Sua Karina, única minha filha. filha. E você já é avô, hein? Sim, eu gostaria até a oportunidade de Por favor, Mário, tem que mandar. um beijo para minha esposa Cláudia, para Karina, minha filha, e para minha netinha, que é o meu tesouro, a Marie. Um beijo. Deus Vovô abençoe. Babão. Vovô babão. Mas alguém Assumido. dá... Gente, alguém dá que isso aqui é vovô? Olha só, não tem barriga. Atlético está sempre aí. Coloquei cinta. Colocou cinta. Está na luta. Bom, Amarildo, você é um grande amigo, irmão, e eu quis de toda maneira trazer. Eu sei que a gente adiou esse papo, você na correria, final de ano, Sim. mas consegui trazer você da empresa. Qual empresa? Oxiclima. Termodinâmica Limitada, uma empresa que nasceu em 1943, é isso? Eu tenho um histórico, né? O fundador é o senhor Roberto, o senhor Roberto Bueno. Ele veio do avô dele, né? Quando iniciou-se a Oxiclima. E até hoje ele é vivo, só que ele não está atuando, né? Não está operando por conta até da pandemia, ele tem uma idade já avançada. Mas ele que iniciou, através do pai dele, essa empresa. Pai dele. Pai dele, E Oxiclima. hoje o filho dele está com você. Exatamente. Hoje o Roberto Bueno, inclusive, também aproveitar, mandar um abraço Grande para abraço, Roberto. família Está Bueno. devendo, viu, Roberto? Estou sabendo que você não pôde vir, que alguém tem que ficar na empresa. Não tem esse papo não, viu? Eu vou um recado para você, Roberto. Você correu. Ele é um pouco tímido, né? vi. Então ele pediu para que eu viesse mesmo. Eu ia fazer um bate-bola, mas na próxima você não escapa, Não Roberto. escapa, senão eu vou atrás de você, viu, Roberto? Mas um grande abraço, dá com muito carinho para a família Bueno, a qual eu tenho como a minha família mesmo. Amém. Tá bom? Uma Amém. família espiritual, uma família assim, não unida de sangue, mas é uma segunda família que Deus me deu. Eu gostaria de começar por aí, Amarildo. Eu sei que você é cristão, milita na palavra do Senhor, recebo as suas mensagens diariamente. Obrigado, já deixo de mão agradecido. Me incentiva muito e você sabe disso, que na maioria das vezes eu respondo. Amém. Como você cresceu? Como é que foi o seu lar? Como é que você descobriu Jesus? Eu tive um berço católico, né? Meus pais eram católicos e, mediante alguns acontecimentos da vida, né? Que todo mundo tem momentos ruins e bons. Eu acabei através da minha mãe. Minha mãe, ela se converteu, ela era católica, ela se converteu, eu posso falar o nome aqui da religião, claro. Congregação Cristã no Brasil, né? Fique à vontade, aqui nós não temos censura. Sim, e aí aos 13 anos eu conheci a Jesus, conheci a palavra de Deus. 13 anos? 13 anos. 13 Deus anos seja eu conheci. louvado pela sua vida. Amém. E foi sua mãe que te levou? Foi minha mãe. E seu pai? Como é que ficou nessa? Meu pai, olha, é o meu finado pai em memória, né? Hoje meu papai não está mais conosco, mas ele foi logo em seguida. Minha mãe conheceu o Evangelho, ela teve um sonho, é muito interessante. Se eu for aqui passar, é um testemunho, Natan. Por favor, amigo, vai. É um testemunho, né? A ideia nossa é essa, é mostrar que você deu certo, com o Roberto também na empresa, mas mostrar o seu lado cristão, o homem Amarildo. Porque eu sei que a maioria que está vendo esse programa, que vai ver, chama, Carvalho está na TV. O Carvalho, eu sei que vocês chamam ele lá na gerência, como sócio proprietário da empresa. Mas aqui, ele é o meu irmão Amarildo e eu vou tratá-lo como Amarildo. Amém. Então, a questão aí de eu conhecer a Jesus, né, partiu da minha mãe, como eu mencionei, ela conheceu a Jesus através de um sonho. Ela estava atribulada e num sonho eu tenho um irmão mais velho, que até hoje é vivo, mora em Tatuí. Tatuí? E ele... Perto de Bauru, ali, no caminho de Bauru. Bauru, Tatuí. Terrinha minha. Hoje, graças a Deus, hoje ele é inclusive músico da congregação. Sei. Né? Deus fez uma grande obra na vida dele. Sei. E ela teve um sonho? Ela teve um sonho, porque ele teve alguns problemas, né, com bebidas e tal. Sei. E em um determinado momento, assim, minha mãe não tinha mais aonde recorrer. E tinha no prédio onde até hoje ela mora, tinha uma vizinha que sempre, sabe aquele negócio que ela falava, sempre recebia o convite dessa vizinha, olha, qualquer dia vamos na igreja. Qual o nome da mamãe? Maria. Maria. Beijão, mamãe. Dona Maria.
Ouvi falar que a senhora faz uma... Bom, deixa eu ficar Um quieto. beijão, mamãe, um beijão, família Solidade também, minha família de sangue que eu amo muito Amém. também. Não poderia deixar de mencionar aqui. Mas aí a minha mamãe, ela teve esse sonho e no sonho, Ah. o meu irmão ele tinha uma espécie de um medalhão. Ah. E todas as vezes que ela tentava tirar esse medalhão, ela não conseguia. E essa senhora, que é até viva também, nós podemos chamar de irmã Socorro, olha o nome, hein? Nossa, Tem a ver. olha, meu Socorro Deus, Senhor é o Deus. nome dessa Ah. irmã. E no sonho, a minha mãe, essa Socorro, falou, olha, já chamou ela de irmã, para você ver. Falou, irmã Maria, você não está conseguindo tirar esse talismã dele, vamos supor, um medalhão? Sei. Mas é simples, olha, eu pego aqui ó, em nome de Jesus, e no sonho meu irmão ele estava atribulado, ele corria para lá e para cá, e na hora que ela tirou, meu irmão praticamente voltou como se fosse uma criança, naquele... Senhor Eu Jesus. entendo até como se fosse até uma revelação. Tá. Aí minha mãe perguntou, né, mas aonde que... Oh, nossa, eu quero ir, onde que é a igreja? Ela falou assim, nitidamente como uma visão, falou, eu congrego na congregação cristã no Brasil. Aí ela falou, eu quero ir, daí ela acordou, no sonho, ela acordou. E aí, no dia seguinte, ela foi atrás, ela era vizinha de bloco, né, do prédio, Tá. ela foi bater na porta dessa irmã Socorro. Olha, você sempre me convidou para ir para a igreja, né? E eu sempre nunca tive, eu quero ir, quero conhecer a Oh, igreja. meu Deus, né? olha o agir de Deus. E aí, foi dessa forma, irmão. Deus agiu através desse sonho, usou esta irmã, Eu creio. a minha mãe se converteu, ela era católica, às vezes ia até em outros lugares, porque o ser humano, quando não conhece Deus, ele se torna fica perdido, ele não tem um rumo, né? Exato, exato. Então é aí que algumas entidades aproveitam até e, sabe, olha, vai ali, vai aqui. Então minha mãe chegou aí, em alguns lugares aí, até espíritas, né? Sim, Mas claro. qual que era o objetivo dela? Uma solução, porque ela viu Eu meu irmão... era pai de santo, meu querido. Então, ela viu meu irmão sofrer, então, como uma boa mãe, né, o instinto fala mais alto. E a ideia dela sempre foi essa, de tentar resolver aquele problema de uma forma ou de outra. Mas aí, né, através desse sonho, do dia que ela colocou os pés na igreja até o dia de hoje. E detalhe, meu pai foi logo em seguida, Sei. ele só levava ela até a porta da igreja e voltava. Olha. Levava, não, não vou, eu vou te levar até aqui. Mas meu pai, não por ser meu pai, mas ele sempre deu um exemplo de um cristão. Entendi. Ele nunca bebeu, nunca fumou, ele Deus já estava preparando ele de alguma forma. A lei Ele sempre- mosaica já estava nele. Já estava. E o que ele, né, até hoje, a raiz que ele deixou, né, o legado de ensino, de ser uma pessoa correta, tudo isso já é de um cristão, já era, né, na época assim, as pessoas estavam falando, nossa, seu pai tinha festa no prédio, Sim. os pais dos meus amigos iam nas festas, bebiam, meu pai nunca, sempre foi bem reservado. E aí meu pai levava ela sempre na porta. É. Chegou um dia, ele se trocou todo, minha mãe, mas hoje ele está vindo bem mais arrumado, né? Que ele ia mais O que simples. houve? Aí ele, não, hoje eu vou ficar. Meu Deus, E eu desse imagino dia a pra alegria cá, do teu pai. E eu vou te falar o privilégio que ele teve de poucos, ele faleceu dentro da igreja. Ô, louco, velho. Dentro da igreja. Ele faleceu novo até, com 51 anos de idade. 51. Meu pai também foi com 54. 51 anos de coisa. idade, dentro da igreja. Foi infarte? Meu irmão foi lá no... Como se diz lá naquele... No B.O. No óbito. Óbito, Lá né? eles colocaram, mas não tiveram uma certeza. Ninguém Colocaram, teve. foi edema e tal. Só que o médico, ele tinha um relógio de pulso automático, Sei, antigo, muito bom, que pulsava de acordo com o coração. sei. Então, na hora que parou o coração, exatamente, o médico falou, ele estava dentro da igreja cantando o hino. É que eu não sei se... coisa. É um outro testemunho muito Eu sei. maravilhoso, né? Quem acompanhou, quem conheceu meu pai e conhece minha família sabe desse testemunho. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o irmão que estava do lado dele no dia que ele faleceu. Então ele estava muito feliz. Neste dia, ele sempre ia para a igreja junto com ele e a minha mãe, um casalzinho ali, né? Que De beleza, pombinhos, que beleza. sempre. Deus Nesse seja dia, louvado, né? Natan, nesse dia ele falou, eu não vou, você não vai comigo. Você está brincando, marido? Olha, não. Ele falou, você não vai comigo. Porque na congregação são várias, né? Sim, São sim. por regiões e tal. Sim, sim, Eu acho- sim. Não sei quantas, mas são várias Sim. igrejas. Ele falou, hoje você vai, né, em uma determinada congregação e eu vou na parada que era próximo. Tá. É próximo à nossa casa, né? Meu irmão, nesse dia, de alguma forma, ele sabia que ele iria Incrível, partir. meu Deus. Então, tanto que
quando aconteceu isso, eu ainda não era convertido, né? Quando meu pai faleceu, eu fiquei até um pouco revoltado. No velório, no funeral do meu pai. Porque eu via aqueles irmãos felizes, né? Os Você não estava irmãos. entendendo, né? Pô, tô Não, eu falei, perdendo mas meu peraí, pai, eu perdi puxa meu vida. pai, porque até então Sei, eu minha mãe sei como é que é começou, o meu isso. pai, mas eu ainda não estava frequentando a igreja. Você tinha quantos anos? Ah, já estava com 15 para 16, né? Aí eu falei, mas Isso. espera aí, assim, não, perdão, 13 anos eu conheci, Tá. mas ir frequentar mesmo foi de 15 para 16, e eu fiquei revoltado. Porque eu falava, poxa, todo funeral do meu pai aqui, os irmãos, todo mundo feliz, a gente chorando, sabe? E eu fiquei assim, de verdade, você vê como é que é a Sim, ignorância, né? ignorância. Aí eu falei, puxa vida, e cheguei até, confesso, não É, tenho vergonha, até eu fiquei muito revoltado com os irmãos. Falei, vocês eu pensava assim, não gostavam do meu pai, né? Porque como que pode? a dor era tanta sua, né, Maria? E a minha mãe chorando, mas ali no fundo Deus estava já consolando ela. E aí foi que o cooperador, lá eles têm, ele fala Sim, cooperador, né? cooperador, O ancião, conheço, não me recordo bem. frequento. Ele falou bem assim, falou, olha, ele deu um exemplo que eu me lembro até É, hoje, ficou gravado no meu coração. diga, por favor. Ele falou assim, olha, a rosa, ela tem um tempo certo da colheita. Então, o profissional que trabalha, né, ele é especializado ali na rosa, ele sabe exatamente o tempo certo de colher, porque se passar do ponto, ela perde a essência do aroma, e se adiantar também, ela não tem aquela beleza que deve ter. Então, eles estudam para eles, sabem o tempo certo da colheita. Sim. Ele falou, essa rosa ela já estava exalando um perfume nas narinas do Senhor. Então o jardineiro recolheu ela. Nossa, Foi mais ou menos Deus abençoe. isso Que que palavra. ele falou assim, e aí por mais relutante que eu estava, Muito bom. eu passei a entender um pouco. Entendi. Falei, bom, pelo menos eu parei para Ouvi-lo. ouvi-lo. Falei, poxa, então, meu pai então, na verdade, ele foi recolhido, né? Recolhido. A palavra foi essa, Natan. E aí, né, até hoje eu tenho isso guardado. Então, meu papai, ele faleceu dentro da igreja, né? Creio que o Senhor deu esse privilégio para ele, esse privilégio, né, A todos vocês. O privilégio foi esse. Você vê que a tua lembrança gratificante é essa palavra de Sim, ancião, do exato. cooperador. E a sua mãe, obviamente, também deve ter ouvido deles algo para que ela pudesse se conformar e criar vocês, né, meus queridos? Sim, sim. Vocês são em 2 filhos. Não, Quantos? nós somos em 8. 8 filhos, meu Senhor, seja louvado. E você é na escala qual? Na escala já até me perco agora. É mesmo? Mãe, me lembra aí que eu Mãe, não. me lembra não, Mas fala. são vários. O sexto, sério? O que Eu que você... só tenho de baixo para cima tem o De Manuel, baixo pra cima. de baixo para cima tem o Manuel, o É. César, e aí sou eu. Eu, o Então Amarildo, você já é o quinto. e aí tem o Paulo, Olha, o não, Ednei, essa mulher. olha, 8 filhos, glória a Deus, todos vivos? Todos isso, graças a Deus. Graças O a mais Deus. velho, né, que Mas está em Tatuí. que... Isso eu estou falando dos homens. Tem as irmãs. Ué, você tá brincando? Quantos? Sim, são 11 total. 11 no... Ah, não, Maria, essa eu não sabia. Não tô Na fazendo... época 11? não se tinha Não se televisão, tinha é aquele, sabe televisão, não se aquela tinha questão, papai, pílula, aquelas coisas todas lá. não, É. papai Você nasceu em São Paulo? paulistano, Paulistano. em São Paulo. Vamos agora já pulando aí. Obrigado por esse testemunho maravilhoso. Você ilustrou essa ideia do programa, trazer o empresário, de como é que aconteceu as coisas na vida cristã dele. Eu já quero pular no tempo aí. Vamos lá. Amarildo, ou melhor, Carvalho, indo para Oxiclima, Termodinâmica Limitada, uma empresa que nasceu em 1943. Como é que você surgiu lá? Olha, também foi muito interessante, Natan, a minha transição para o Oxiclima. Então, falando um pouquinho da minha vida profissional, eu sempre tive tino comercial, né? Mas eu trabalhei, meu primeiro emprego foi em Lava Rápido. Eu tinha... Eu não acredito. a minha função era passar o famoso pretinho nas rodas. Sim. Eu era o café com leite, né? Porque era muito novo. É. Mas eu sempre falava para o meu pai e para minha mãe, lógico, total importância aos estudos, né? Que era o que eles sempre pregavam. Mas eu sempre tive em assim, eu era convicto de que eu tinha que ter minha independência. Dos meus irmãos, assim, eu sempre
me destaquei nessa questão, porque eu não esperava a coisa acontecer, eu ia Tá, atrás, tá. sempre fui atrás. E aí no Lava Rápido ali, eu passando pretinho, eu me destacava dos demais garotos, né. Eu passava pretinho, mas eu tinha que ser Você perfeccionista, estava melhor. tinha que passar o pretinho ali e os outros passaram os clientes falavam assim: "Não, deixa aqui, eu quero que ele passe pretinho no pneu do meu carro, você não sabe Olha que passar, interessante. né, ele é mais caprichoso". É. Então aí foi meu primeiro emprego, foi no Lava Rápido, passando pretinho. Depois eu tive várias passagens, eu cheguei a trabalhar até nos Correios, fiz concurso, Correio, os Correios, né, trabalhei em laboratório. laboratório, Laboratório, eu era office boy, office boy. laboratório de análises clínicas. Ah, Marido, Eu que se eu te contar, e eu interessante. sempre então, mas em cada lugar que eu tive a oportunidade de trabalho, hoje eu entendo, que tudo ali, de uma certa forma, Deus ele Ele foi dirigindo. permitiu, em cada lugar eu aprender algo útil, o qual eu aplico hoje, eu não aprenderia talvez em nenhuma faculdade, Correto. né, porque é uma essência que eu fui ali galgando, eu A sempre tenho. faculdade da vida é que Deus vai te dirigindo. Nathan, eu sempre tenho comigo uma, não é bem uma reflexão, mas eu tenho comigo o seguinte: nós temos que andar com uma simulação, Por vamos dizer favor. assim, uma reflexão. Os dois bolsos, imagine que você tem dois bolsos na calça, esse bolso aqui você deixa ele aberto ou furado, e esse bolso aqui você deixa ele muito bem costurado, muito bem costurado. E neste bolso aqui, no decorrer dos acontecimentos da sua vida, você vai guardando as coisas que não foram boas na sua vida, neste bolso furado. E neste bolso muito bem costurado, você vai guardando as coisas boas. Porque daqui, mesmo que você por instinto, você queira resgatar, você não vai ter mais, porque já foi, né? Está furado, foi. Então, porque muitas das vezes acontece, né? Por mais que nós pensamos, puxa, aquilo foi ruim na minha vida, mas às vezes algo nos traz à tona e você tenta, parece que nós queremos sofrer. Então, Sim, você entendo. vai lá e É verdade. tenta. Então, Autocombinação. exato. E com esse exemplo eu quero dizer isso. Nós devemos deixar neste bolso as coisas ruins, porque mesmo por instinto, quando você for tentar resgatar, opa, não faz mais parte, Muito bem, não vai, muito bem. não irá Está aí ser anotada a proveitoso. primeira lição do programa que a Marilda está trazendo para nós. É fabuloso, é essa experiência do dia a dia no conviver com Deus e na área comercial e área Amém. empresarial. Você tem um time fabuloso comercial. Continuemos. Por favor, eu quero chegar até lá, Oxiclima. Perfeito. E aí, finalizando aqui no bolso muito bem costurado, você guarda as coisas boas. Que aí sim, no momento que você precisar, Oportuno. você pode resgatar. Amém. E Então você usá-las resgata, como ferramenta, né? utilizá-la como ferramenta. Perfeito. Esse é o propósito que eu quis, né, dar Perfeito. o exemplo aí dos bolsos. Vamos colocar como a passagem dos bolsos aí. Sim. E você chegou à Oxiclima com quantos anos? Por que porta? De onde você saiu? Para onde você entrou? Opa, então, dentro dessa trajetória profissional entre Editora Abril, né, não sei se posso mencionar o nome aqui, Editora Sim, você Abril, pode aqui tudo, meu irmão. Aqui. Editora Abril, os Correios, o Lava Rápido, o Laboratório, que mais? Tive passagem, se eu te falar, você lembra do Mapping? Nossa, como eu lembro, ia com a minha mãe direto, achava... Natan, eu tive a Qual que você é? Do oportunidade. Itaim É do ou... West Plaza. West Plaza, Mapping West Plaza. Nossa, faz tempo isso, é, marido? Tive a oportunidade de Eu que trabalhar no sou velho, hein? Mapping. Eu trabalhei na seção de importados lá. Sério? Sim, lá eu Que aprendi muito, inclusive, é até isso? sobre vinhos, né? É, Sobre a essência, a importância do vinho, os vinhos bons, que né? pai. Enfim, No MAP, essa foi boa, hein? aprendi, vinhos importados. Para você ter uma ideia, eu fiquei quase 5 anos no Mapping. Né? Trabalhava no segundo andar, o Mapping ele tinha alugado os 2 andares, Sei. ou eram 3, se eu não me engano, do West Plaza, no shopping que existe Aham. até hoje. E então ali eu tive a oportunidade de trabalhar também. É um marco, né? É o Marco. Eu te falo, Natan, É. cada passagem, em cada empresa que eu tive a oportunidade, em cada ponto que eu trabalhei, eu nunca deixei nada ruim. Assim, sempre eu procurei me destacar, mas não para dizer que eu era o melhor, Sim, entendi. não. É porque isso é uma essência minha. Eu acho que se eu tiver que colocar, com licença, Por favor. se eu tiver que
fazer, se a minha função for colocar essas flores aqui, eu acredito que por mais simples que seja, eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer o melhor. Amém, Senhor. Dentro disso, uma ação até simples, mas eu me sinto na obrigação de fazer o melhor. Então, dessas empresas que eu trabalhei, eu vim trabalhar com uma das penúltimas, eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa, hoje em memória, né? Que é o senhor Nardelli, um italiano. Com ele eu aprendi em 5 anos, eu acho que eu consegui avançar quase 10 anos profissionalmente com esse senhor. Aprendi muito com ele. Ele tinha uma empresa de restauração de luminárias. Nossa. Um ramo muito interessante, Natan. Na Consolação? Não, era na Vila Madalena, na rua Vila Madalena, Purpurina. Sei. E ali também eu aprendi muito, principalmente ética profissional. Sim. E olha que eu era relutante, hein? Sim, entendi. Eu falava, esse velho chato. É. Nossa, ele Mas, dava... na verdade, ele estava te ensinando. E olha, um dia ele chegou, me chamou e falou, vem cá. E de lá já era Carvalho, tá? Ah, tá. Porque ele tinha uma dificuldade, ele tinha um sotaque italiano. Então, ele tinha uma dificuldade para falar Amarildo. Amarildo. Aí ele, então fica como Carvalho. E foi dali que ele falou, não, posso te chamar de Carvalho? Eu falei, mas claro, não tem problema. Então, no meio empresarial é o Carvalho. Carvalho. Aí, dali, firmou-se mais como Carvalho, o meu sobrenome. E minha irmã era até gerente dessa empresa, ela que conseguiu um trabalho para mim lá. E de lá, eu comecei a fazer restaurações, aprender a prática de restaurar grandes lustres caríssimos. Sim, entendi. Eu tive a oportunidade de entrar em residências de famosos. Ali, principalmente, atendia pessoal classe A e alguns famosos. Aí eu acho que até hoje tem fotos lá. Para restauração de lustre. Então, vamos colocar na moeda de hoje aí, existia um lustre. O lustre, na ocasião, eu cheguei fazendo uma conversão aí, lustre na faixa de 38 a 40 mil reais. Nossa. Sim, com cristais e tal. E essa empresa, ela fazia, né? Tirava pedra por pedra, fazia limpeza, restauração. E aí eu vou chegar porque eu tenho que contar esse caminho para você entender como é que eu cheguei na Oxiclima. Existiam muitas peças que teriam que ser cromadas. Olha que Quer dizer, a cromação também, sim, que é croma. um ofício maravilhoso que eu aprendi. Sim. Do cromo, né? É uma arte isso. Sim. Às vezes você vê uma peça total enferrujada, você fala, nossa, essa peça não tem mais jeito. E a cromação, dependendo do profissional, ele consegue desplacar esta peça, realizar um polimento nela e através de um banho de níquel e do cromo em si, se você fica com essa peça totalmente restaurada. Carros antigos, moto, eu sei que você gosta de moto, sabe? De carros antigos. Você deve ter visto peças de motos e carros restaurados, né? Aquele cromo bonito. E você fala, mas como é que uma peça tão antiga dessa, que estava enferrujada, voltou a ter vida? É através desse processo de cromação. E eu levava muitas peças para cromar de lustres antigos. Tá. E lá eu conheci o dono da cromação, conversando com ele, nossa, eu acho muito interessante esse trabalho de vocês, né? Eu só transportava a peça, eu levava as peças ruins, avaliava, era o controle de qualidade, pagava e voltava para a empresa. E ajudava na montagem. Sim. Eu tocava, cobrava o pênalti e corria para defender. E aí, o senhor Nardelli, né, depois de muito tempo, tive essa oportunidade, ele se acometeu de uma doença e tal, e acabou que eu não fiquei mais na empresa lá. Eu já estava com uma proposta para trabalhar na Editora Abril, qual o meu cunhado era supervisor geral de um setor, e a proposta financeira foi irrecusável. Por mais que eu gostasse ali, eu peguei um carinho muito grande pelo senhor Nardelli, depois que eu vim entender que ele sempre quis... Aí você foi para a Editora Abril? Foi para a Editora Abril. Bom, agora dá um tempo, porque já estamos dando aqui no meu ponto que eu tenho que chamar meu intervalo e volto para cá, continuando com a história com Amarildo Carvalho Soledad. Olá. E nós vamos falar um pouco mais da Oxiclima e da termodinâmica que ela é e o que é trocador de calor. Aguarde, fica aí na Com Brasil, estamos de volta daqui a pouco, 2 minutinhos.
Curso IAD STPnet. Um lugar para se aprimorar acadêmica e espiritualmente no exercício do teu chamado e ministério. Moderna tecnologia de ensino. Ampla gama de disciplinas relacionadas. Professores altamente qualificados. Sistema de ensino focado. Curso IAD STPnet. Estamos de volta aqui com o nosso programa Bíblia e Capelania. E eu gostaria de falar do livro do meu pastor em Bauru, Júnior, Alabar-se, Vida Eterna. Esse exemplar que ele mandou, a maior de todas as promessas. Prefácio do apóstolo Rinaldo Seixas, do nosso AP Rina. Se você está interessado, e eu aconselho, é uma boa literatura, najbooks.com.br, najbooks.com.br, é do nosso pastor Júnior, uma igreja onde eu nasci para Jesus, no Bola de Neve Church, que eu mando um grande abraço a todos eles aí, como também ao Edilson do Pão Diário, que sempre está nos ajudando. Eu estou aqui com vocês, e eu creio que esteja muito interessante esse papo, com Amarildo Carvalho Soledad, no meio comercial, Carvalho, no meio cristão, como irmão, meu irmão Amarildo. Amém. E nós estamos falando da vida, da trajetória dele. Um cristão empresário, que deu certo não só porque é cristão, mas porque também trabalha para isso. E vocês já viram no primeiro bloco o testemunho, né? Começou ali, no Lava Jato. No Lava Rápido, melhor. Lava Jato é de hoje. Lava Rápido, que é da nossa época. Depois MAP, Editora Abril. E agora, Marildo, eu quero saber de você, como você chegou na Oxiclima, Termodinâmica Limitada. Termodinâmica. Dando continuidade, eu aprendi o ofício do cromo através desse encarregado, né? Tá. Ela ali na Lapa, essa cromação, hoje não existe mais, claro. E aí, saindo do seu Nardelli, eu tive a oportunidade de trabalhar na Editora Abril, como eu havia mencionado, recebi uma proposta. Meu cunhado era chefe de um setor. E aí fiquei lá também por muitos anos, média de 7 para 8 anos na Editora Abril. Poxa. Você vê, sempre eu nunca segui nunca um ficou- ramo, é, sempre, é. e de uma certa forma hoje eu entendo o porquê. Em cada lugar, como eu lhe disse, aprendi um pouquinho do que eu aplico hoje, Que bom. profissionalmente e pessoalmente na minha vida. Tá. E, Enquanto isso, paralelo, frequentando com mamãe e os irmãos a igreja. sim, e minha mãe, meus irmãos, alguns foram, alguns não foram, enfim. Mas você estava lá com a mãe. Ia com a mamãe, depois teve uma época que eu também não estava frequentando mais a igreja, como as pessoas costumam falar, dar uma voltinha, né? Dar uma voltinha, né? Na verdade, falando, não, fui dar umas voltinhas e tal, mas nós sabemos da seriedade que é Muito isso. novo, né? Quando a gente entra muito novo. Eu vim conhecer Jesus com 47, então, muito novo é interessante, né? Tem essa peculiaridade, né, do mundo secular te chamar, né? Aquilo que você nunca viu, não é isso, marido? Sim. Como é que é cachaça? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Nossa, Como é que é namorar? Né? são tantas coisas, e assim... O mundo é atraente para aquele que quer Na frequentá-lo, né? Sim. Então, nesse todo esse trajeto, eu acabei, depois que eu saí da Editora Abril, tendo uma sociedade em uma área de cromação. Tá. Então, tive uma sociedade e, num determinado dia, eu deixei um cartão. Eu passei pela Oxiclima por um acaso, né? Que ela era próxima à empresa de cromação que eu tinha, era pequena, tinha 26 funcionários e 3 sócios lá, eu era um deles. Tá. E acabei deixando, eu errei o caminho. Olha, Eu ia para um lugar, errei o caminho, eu vi a empresa muito bem montadinha ali e tal. Falei, bom, eu continuo comercial, né? Falei, vou deixar o cartão porque eu vi algumas peças de ferro. E falei, vou deixar, de repente eles utilizam o serviço de cromo, vou deixar uma casa. E deixei lá, e foi aí que quem me atendeu foi o Roberto Júnior, hoje meu irmãozão, ele sabe disso, né? Meu parceiro, meu amigo, enfim, ele sabe o que ele representa para mim. Ele me atendeu meio até... Quantos anos atrás? Olha aí, mais 10 anos, vai para 11, 10 anos atrás. Trazendo novinho também, então. O Roberto estava novinho. O Roberto? Não. Isso, assim, 10 anos atrás, Sim. Né? Então, que é o tempo que eu estou com o Oxiclima. E o Roberto, eu deixei esse cartão com ele e falei, o dia que você precisar de alguma coisa, eu tenho a cromação aqui em cima. Eu errei, eu ia passar por um caminho, passei, tô deixando o cartão. Aqueles erros que Deus coloca, né? É aquilo. Aí deixei, olha, passaram-se anos. Agora que você vai entender melhor. Entendi. Passaram depois que eu deixei esse cartão.
E a cromação, nós tínhamos ela em 3, acabou de um determinado ponto, nós resolvemos encerrar. Eu saí por motivos de muita licença, né, não sei quem tem cromação sabe a dificuldade que é trabalhar com, tem que ter licença Imagino, meio do ambiente deve... exército, meu Deus. nossa, a Até do polícia exército, hein? até do exército, polícia Porque deve federal, mexer com produtos ali que têm tudo, uma Natan. peculiaridade, né? Quem trabalha hoje é muito escasso o serviço de cromação no Brasil, justamente Certo. por isso. É muita rigidez ali no processo de Sei, sei. licenças e não são baratas. E nós estávamos firmes ali, mas devido um dos sócios querer falar, olha, não, a gente vamos ter que pagar, né, muitas das vezes para o pessoal que fala, Sei. para poder encobrir ali, para deixar. E tinha algumas coisas que eu estava vendo, eu falei, poxa, não está certo. Se a gente não conseguir, né, tirar a licença. E resumindo, eu resolvi tirar meu Pronto. time de campo, né, E aí, tirar meu time de campo, aí depois disso eu parti para uma sociedade em pintura eletrostática, também que é uma coisa, olha, pintura eletrostática, eu não sei se você já ouviu falar ou sabe, sim, o processo naquela pintura pó que é o é, positivo, o negativo e e ela depois junta no metal. junta no metal, Que vai lá para um interessante, forno a olha só. Você 300 passou graus, por tudo. tudo, nós pintávamos as escadas do metrô de São Paulo. Olha só. Entre vários, aquelas armações Sei, dos sei. grandes Que é o mais supermercados. rápido, né? A pintura, né? Sim, além da rapidez, a Da durabilidade durabilidade, né? É muito, porque muito ela maior. cola no metal, não é isso? Sim, É. ela praticamente Adere. funde, ela É, funde. funde, né? É porque um pó, ele Sim, sim, derrete sim. com o calor, então ele acaba quase que fundindo. Perfeito. É uma pintura muito Isso resistente. tudo, instrução de Deus já para você. Você vê, Nathan, olha, olha, vamos falar lá do início, do pretinho, Sim, Correios, fiz concurso, essa é a parte que pulei, sim. mas fiz o concurso, fiquei um tempo, Correios, Mapping, estou MAP, entregando a minha idade aqui, Mapping, Editora Abril, chegando a idade de enfim, avô. é, o, Ô, Vanderlei, o Wesley, minha dupla, o WW, Vanderlei e o Wesley. WW, Olha, Vanderlei, nem você é avô ainda, ele já é avô, tá vendo? só Mentira. vou, com Nem eu muito, também sou avô, então estamos tudo igual aqui. sim, sim, e aí eu deixei esse cartão e num determinado tempo, depois que É, eu terminei, trabalhamos na pintura lá, e sei. também eu não estava muito contente pela razão de o meu sócio, ele tinha a esposa dele que trabalhava lá, e sempre ela estava dando opiniões ali, sabe, a respeito de algumas coisas que eu não concordava muito. E eu sempre preferi o seguinte, Natan, preferi sair, muitas vezes até Do tomar que brigar. prejuízo, de verdade. Poxa, Muitas vezes nem não colocar o parabéns. dinheiro em Sim, questão, mas entendo, falar, ó, entendo. prefiro paz. Fala, Sim, olha, entendo, entendo. entre Perfeito, razão e ter paz, eu quero paz. Tome a razão, ela é toda sua, perfeito, né? entendi. Então, mais ou menos isso. Então, eu saí e estava pensando, eu tinha uma proposta com um amigo meu, que hoje É. tem uma empresa grande de móveis também. Ele falou, Carvalhão, você é o homem que eu Carvalhão. precisava, Carvalhão, você é o homem que eu precisava para É. gerenciar, tocar esse negócio aqui, não me fala em salário, vem para cá. Olha só como é que é as coisas. Meu senhor. E eu estava em casa, eu tinha comprado um notebook, na época É. até bem sofisticado, para um projeto que eu tinha aí. Ah, pulei uma, pulei uma empresa. Eu Diga. trabalhei também com projetos para lojas, uma empresa chamada Crone. Ela existe até hoje também. O Jefferson, que é o dono até hoje lá, o Júnior, tem amizade até hoje com ele. São tantas empresas que... Deus abençoe, é e isso vou mesmo. pulando. Vem Trabalhei... criando o teu ali, portfólio ali empresarial e também sua experiência. exatamente, ali eu aprendi a desenhar, a dimensionar lojas, projetos de lojas, que nem lojas Renner, essas grandes Sim, lojas aí. Eu aprendi o ofício de olha. otimizar o espaço. Por exemplo, se eu ainda tenho isso galgado aqui na mente. Falou, Carvalho, otimiza esse espaço aqui, deixa ele top. Onde que vai prateleira? Eu vou te levar lá para casa. É mais ou menos por aí. Eu É, ainda tenho esse tino, que né? Ainda bom. tenho essa Você vê essência as coisas guardada. que vai agregando na vida da gente. Como lhe disse, meu irmão. Então, eu nunca firmei nenhum ramo. Todas as vezes é que eu falo, eu sou grato a Deus por tudo, tudo que Ele Amém. preparou. Eu sempre tenho, assim, essa gratidão. Mas diga agora, como o Roberto te chamou? Já estamos chegando lá. Deixei esse cartão, quando eu estava no meu notebook, caiu uma propaganda da Oxiclima. Por quê? No cartão que eu deixei lá no Oxiclima tinha o Aham, meu e-mail pessoal. O Roberto estava na empresa, mandando mala direta, tá, da Oxiclima, termodinâmica, trocador tá. de calor. E aí caiu no meu notebook. Quando caiu a propaganda, eu falei, Oxiclima? Caramba,
Não me é estranho esse nome. Não é estranho, mas não me recordava, não ligava o nome Sei. à pessoa. Aí eu falei, poxa vida, será que é empresa de pintura e o pessoal está querendo me culpar por alguma coisa Sei, errada? sei, Eu sei. tinha mandado um e-mail falando, a Tá. partir de hoje eu me desliguei da empresa, eu não tenho mais nada a ver. Então, deixei bem claro para os antigos clientes lá. Aí eu falei, poxa, veio daqui, eu peguei o telefone e liguei. Falou, olha, eu recebi aqui um folder do Oxiclima, trocador de calor, onde que vocês ficam e tal. Olha, aqui no Jardim, que quem atendeu foi o pai dele, o seu Roberto. Ah, peraí, então agora eu peço, Evandro, meu querido, e Edward, já vão colocando as fotos, aí eu vou conversando aqui com o meu irmão Amarildo Carvalho, para vocês Carvalho. conhecerem ele lá na Oxiclima. A primeira foto aí eu gostaria de colocar o nosso diretor fundador, né? Podemos assim chamar, o Seu Roberto. Esse é o Roberto. seu Roberto, é Esse isso? é o seu Roberto. Esse é o meu paizão aí. Seu Roberto, um homem de uma criatividade assim, não tem medidas para ele. Ele não teve um estudo em engenharia, Que mas ele interessante. coloca muito engenheiro no bolso. É mesmo? Isso. Aprendi muito com ele e aprendo até hoje. Pai do Roberto, que Pai está do lá com Roberto você tocando a Júnior. empresa hoje. Roberto Júnior. Tá. Roberto Júnior. Interessante. Mais uma aí. É, Aí, agora aí. Oxiclima. Trocador de calor. O que significa, Marildo? trocador de calor. Eu também fiz essa pergunta quando eu comecei lá. Eu cheguei, liguei, e aí, olha, aqui é uma empresa de trocador de calor. Não foi eu, o senhor Roberto falou, não foi eu que te mandei, porque eu não sei nem mexer em computador. Foi meu filho. Aí depois falou, deixa eu falar com ele e tal. Aí ele falou, você deixou um cartão aqui, de uma propaganda da aclamação, tudo, eu acabei mandando por um acaso. Me desculpa, foi por um acaso. Aí eu falei assim, poxa vida, não, nada é por acaso. Ainda falei para ele, nada é por acaso. E aí o pai dele, como sendo um gênio também, ele bolou uma churrasqueira chamada Robert Grill. Inclusive, depois Nossa, eu acho que olha. eu tenho alguma, eu vou te dar uma de presente. Ô, Glória! Eu ainda acho que tem lá na empresa. Eu ainda quero, da vou época. cobrar. Essa daqui Vou acabando cobrar. o programa. Robert Grill é uma churrasqueira muito boa. Ali que ele está segurando o rapaz. Põe mais uma aí, Evandro. Ó. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos trabalhos, né, que a Oxiclima executa hoje. Isso. A importância hoje da Oxiclima no mercado. Quando você, às vezes, indiretamente, nós colaboramos para você quando você vai no supermercado, por exemplo, Pois não. existem duas divisões. Sim. A ar de conforto, Tá. que é esse que nós temos aqui no estúdio, Sim. né? E a refrigeração industrial. Então, quando você fala refrigeração, a Oxiclima, Volta para nós aqui, Evandro. você pode falar em Oxiclima como referência em reforma, manutenção e desenvolvimento de trocadores de calor. Respondendo a tua pergunta, é a mesma que eu Agora fiz. sendo direto. O que Pode que é? voltar a imagem para nós aqui. O que é trocador de calor? O nome já diz. Ele é um trocador de calor. Simples assim. Mas numa escala maior, para grandes empresas. O trocador de calor, quando você tem um shopping, vou te dar um exemplo bem simples, você por vai favor, entender isso. melhor. Quando você tem um shopping, você vai a um shopping center. Tá. Não tem aquele ar gelado em todo o shopping. Sim, que você Nas nem lojas. repara de onde vem, Nossa, gostoso. você- Se o Wesley, você viu o Wesley já querendo entrar aqui Sim. no estúdio, imagina ele no shopping, né? Fica que nem louco. Ele não vai querer sair, né? Então, dentro do shopping center, Sei, existe uma CAG, é a Central de Água Gelada. tá. Essa central de água gelada, ela é composta por um equipamento chamado chiller. O chiller, né? Acho que eu não tenho foto dele aí, mas o chiller, Mas continuemos. o chiller, ele é responsável, através de um processo de condensação, um processo evaporativo. Lembra lá na escola em física, nós Sim, estudávamos tem física. aquela questão que o professor dava um exemplo do azulejo suado, né? O Que vapor. eu, inclusive, uso hoje nas minhas aulas de capelania na conversão. O estado utiliza esse sólido, exemplo? o sólido, líquido e vapor. Pronto. A conversão, maravilhosa. O Aqui. trocador de calor, ele dividido dentro do chiller, ele tem uma unidade condensadora Tá, e uma unidade evaporativa. Ele é composto de um corpo em aço carbono, sim. na parte interna existem tubos de cobre. Tubos de cobre. No condensador, a água passa por dentro desse tubo. E no evaporador, a água no condensador, passa-se água dentro desses tubos Tá, e gás no corpo. No evaporador é o contrário, um gás refrigerante sei. dentro dos tubos e a água no corpo. E todo esse processo muito louco
se resume no ar-condicionado. Refrigera o ambiente. Refrigera o ambiente. Antigamente, meu pai tinha fazenda, nós íamos e tinha uma espécie de uma serpentina naquele famoso fogão a lenha. Lembra disso? Não sei se você é dessa época. Olha, E essa serpentina rodava água, Tá. geralmente era de cobre. sim, Então, como a água vinha de fora externamente na fazenda, rodava por essa serpentina. Com o fogão a lenha, esquentava, saía no chuveiro água quente. É o mesmo processo, só que inverso. Na Olha- questão de botar como ar-condicionado, é isso? Natan, tem um pouco a ver com o que você falou, né? Porque ali está trocando Você o vê que eu calor, sou mais velho que você. Você Não, não conhece essa nem mas não deixa de ser uma troca de calor. Sim, uma troca de calor, Não é? trocador. Agora, Exato, como eu te ficou bem falei. claro, O perfeito. trocador de calor em si já responde, é o Perfeito. trocador de calor. Agora, a complexidade dele dentro de uma, por exemplo, como eu te falei, na linha industrial, Tá. eu, ao longo desses 11 anos que eu estou na Oxclima, eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todas as empresas, a maioria das empresas do Brasil, as principais. Tive a Vocês dão oportunidade, manutenção para eles. sim, de estar, inclusive grandes estúdios também, de emissoras, né? Oxiclima em nível nacional, esse programa é em nível nacional. Eu gostaria Sim. de. Em nível nacional. Então, olha, Nacional. você que necessita, oxiclima.com.br é o site. Mas nós vamos passar mais para frente. Mas em nível nacional, vocês atendem todos esses grandes? Sim, eu cheguei a fazer um curso na Argentina também. Que interessante. Cheguei, fiquei um tempo lá O na senhor Argentina. Roberto mandou você lá. Na verdade fui meio que forçado, né? Porque tinha um ofício lá de um determinado tocador que ele é a placa. Neste folder deve ter um tocador que ele é a placa. E os argentinos, eles são pioneiros nesse tipo de tocador. E eu fui Você aprender foi lá aprender. o ofício da reforma, da restauração. Olha, que interessante. Eu tive a oportunidade de chegar, inclusive foi numa época de Copa do Mundo, eliminatórias. Imagina, eu dormindo no hotel com um time que era inimigo Nem dos fala. argentinos. Você imagina os caras buzinando lá embaixo do hotel. Imagina se eu conseguir Que dormir. é isso? Evandro, põe mais algumas fotos aí pro meu irmão Amarildo Carvalho. Carvalho. Aí, como tá aqui é o quê, Amarildo? Então, esse é um tipo de serviço que nós prestamos, principalmente agora na pandemia, né? Para assim, evitar a proliferação de bactérias. Interessante. Então, dentro dos dutos, toda aquela parte de tubulação das empresas que normalmente Fica parado, acumula-se, a água, acumula. e principalmente na pandemia, como infelizmente muitas indústrias quebraram, né, muitas indústrias aí, Infelizmente. fábrica, enfim, eu falo isso com muito Mais uma lá, lamentando. Evandro. Nós, Aí a tua frota. isso é a frota. Hoje frota a Oxiclima está instalada onde? é na Zona Oeste de São Paulo, Jardim Rincão. Te encontra lá. Isso, hoje lá nós temos um plano, né, já para janeiro, fevereiro, aí de já galgar um novo galpão aí Deus queira. e fazer aí mais uma segunda unidade da Vocês não Oxiclima. pararam na pandemia, pelo contrário, né? Deu mais trabalho ainda, né? Foi um tempo, graças a Deus. Deu Não mais temos que trabalho. reclamar, não. Passa mais uma. Vamos lá, olha lá. Oxiclima, aqui o folder que está nas minhas mãos. Ali eu estou vendo lá as bombas de calor, a aplicação, é isso? O Exatamente. cobre, a Isso. serpentina. Olha que interessante. Aquela parte inferior tá Eu estou mostrando. trazendo para vocês uma empresa que eu duvido que você conhecia. Você entra no shopping Tietê, no shopping Guatemi, você se sente bem? Tá aí. Oxiclima que está dando a manutenção lá. E você não sabia disso. E temos lá, como sócio-diretor, o nosso Amarildo, cristão e trabalhador. Põe mais uma. Nas feiras, né? Nas feiras, aí em grande, sempre existe uma feira anual chamada Febrava. É a feira mais importante da América Latina no ramo de atividade em refrigeração. Hoje vocês são líder no mercado, né? Que eu estou sabendo que eu dei uma investigada. Você andou. Você é líder no mercado. A Oxiclima hoje lidera de ponta, tecnologia e mão de obra. Sim, em Assistência. termos de tocador de calor hoje, graças a Deus, nós Deus lideramos. abençoe. Nossa, 1943, dá quase mais de 60 anos, 70 anos quase. Nós temos uma boa confiabilidade aí no mercado. Mais uma. Olha lá. Aqui, arrecadação solidária. Explica um pouco aí o que você fez aí. Eu sei que essa ideia foi tua lá, meu querido. Como é que foi? Isso, e na verdade eu atribuo também ao Roberto, né? Vocês Roberto, meu dois irmão hoje parceiro. sócios, né? Trabalhando juntos. Sim, ali a gente brinca, é carne e unha, né? Então, como eu sou um pouquinho mais enérgico, ele é mais tranquilo, então é aquela questão do equilíbrio, sabe? Você é o comercial, né, velho? É o equilíbrio, é o equilíbrio. É. Então, O que foi? surgiu uma ideia, logo no início da pandemia, né, nós vimos a necessidade, até hoje, né? Muito bem. As Parabéns. famílias carentes e aquela Parabéns. necessidade, então nós tivemos essa atitude
de arrecadar alimentos através dos Continua empresários. até hoje fazendo? Sim, sim. Hoje, né, nós arrecadamos na ocasião e hoje, até hoje, nós temos esse, não diria uma obrigação, mas dentro da realidade, Natan, não é impossível você ficar de mãos Não, atadas, não pode. de braços Não, e outra, você cruzados. tem um coração cristão, né, irmão? Não você vê, às vezes, uma família ali com necessidade, você saber que, poxa, tem um amigo empresário, Sim, é tem um verdade. amigo, sendo de grande, pequeno ou Fez médio bem. porte, sabe, não custa você dar um telefonema, olha, nós estamos E com essa ajudar. ação, com esse objetivo, É, topa, vamos para cima, entende? O máximo que você vai escutar um sim ou não. verdade. Agora, eu acho que é totalmente válido isso aí. Maris, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você faz um devocional lá com seus funcionários. Como é que você... Normalmente nós temos um período de reunião, né? Sim. Não é muito fixo, mas às vezes é quinzenal, semanal, Sim. depende muito da necessidade. Claro. E eu E sempre você inicio, leva uma palavra? inicio com uma oração, né? Respeito a religião de cada um deles, você sabe, Sim. os funcionários não tem como, nem é esse o objetivo. Então existem lá cristãos, católicos, Claro, como é, todas as empresas. espíritas, E o que enfim. nos une é o amor com Deus. Perfeito. Então eu sempre inicio com uma oração. E eu acho que a palavra de Deus, ela sempre cabe, seja onde você estiver preparado ali, você tem como transmitir de alguma forma a palavra de Deus, levar princípios da verdade. Perfeito. E ali dentro do pouco período que nós temos para a reunião, porque é muito corrido, Eu sei. de verdade, você sabe da minha correria, né? Para te trazer aqui, já demorei 2 meses. Tá bom, vamos lá. Você sabe que é Estou bem trocando corrido. calor. Está trocando calor, perfeito, ótima colocação. Então, eu procuro passar para eles esses princípios, né? Amém. De que Parabéns. não adianta você tentar achar a perfeição. Não adianta, eu falo para eles. Profissionalmente falando, você nunca será perfeito, mas não te custa tentar fazer o bem. melhor. Muito bem. Em tudo, se você Muito vai, bem. como eu te dei o exemplo da flor, eu falo para eles, olha, pega aquela ferramenta, por mais barata que seja, por mais simples, Parabéns. mas pega essa ferramenta com carinho, Parabéns. trabalho porque ela tem um custo, né? Existem um amor, você precisa ter amor ao que você faz. Eu falo para eles, olha, independente de religião, mas se não fosse, eu sempre abro a reunião dessa forma, agradecendo a Deus, Amém. falando, Senhor, se não fosse por sua permissão, eu não estaria, por exemplo, eu não estaria aqui agora, você não estaria aqui Sim, me é verdade. entrevistando. Tudo Tem deve um propósito. e tem. Deus, ele sabe o que faz. Então, dentro da empresa, eu tento sempre de uma forma Qual é o teu amigável. horário de trabalho, meu irmão? Não tem horário. Eu sabia que você ia falar isso. Põe mais algumas fotos aí, Evandro. Não tem horário. Eu sei, esse homem tá aí. Aqui são seus principais clientes, querido. Sim, isso. Hoje a gama, graças a Deus, aumentou. Olha Assim, só. mas eu acho que tem 3 ou 4 vezes mais aí. Esses foram os primeiros e muitos ainda são parceiros até hoje, Natan. Graças Parceiro a mesmo. Deus. Nós costumamos dizer que nós não temos clientes, nós temos parceiros, né? Aquele que eu estou, às vezes, meia-noite em casa, a cervejaria liga, estourou um equipamento, nós estamos com a produção. E como é que você... Carvalho, dá um Carvalho, jeito. eu até brinco com o Roberto, falo que uma das referências que nós temos no mercado é como o pronto-socorro das grandes indústrias. Pronto-socorro das grandes indústrias. Porque, como eu te falei, tive a oportunidade a empresa que você imaginar aqui de produtos, desde produtos alimentícios, farináceos, enfim, indústria, eu tive a oportunidade de conhecer o processo, a planta, para poder, de uma certa forma, contribuir para o benefício dessa empresa na climatização, né, na troca de calor. Né? Por exemplo, às vezes o cara tem uma produção ali de sorvete, que hoje também eu estive recentemente numa empresa aí muito bacana de sorvete, e eu estava conversando com um dos donos. Ele falando, nossa, Carvalho, eu tenho uma experiência enorme, eu só sei fazer isso. Agora, eu estou com uma deficiência porque eu tenho um engenheiro aqui, mas o cara só tem nome de engenheiro. E o que você fez na outra empresa do meu sócio, você simplesmente... Ele colocou eu porque eu fui o arauto ali. Tá. Mas você atribui isso a Oxiclima, não nunca a mim, né? O que a Oxiclima fez a diferença. Hoje eu tinha um consumo de energia, eu tinha uma produção limitada e eu fiz um rabisco para ele. Fiz um rabisco, falei, olha, eu olhei e falei, ó, aqui como é que é feito assim, assado, olhei, falei, ó, você precisa disso, desse trocador, tira isso, coloca isso, enfim.
Então ele agradece até hoje. E então, de uma certa forma, eu me sinto privilegiado de poder conhecer as grandes indústrias do Brasil, E eu quero, né? de antemão, te E poder atuar. agradecer essa troca de carinho que você fez comigo aqui. Imagina, eu quem Eu agradeço. sei o quanto que você é solidário com seus irmãos. Não pensa que não passou despercebido isso. Muita gente fala do Amarildo irmão. Essa tua esposa Cláudia, que sempre te acompanhando nessa luta. Falamos um pouco dela aqui, da tua família, da tua netinha. Mas eu queria de antemão te agradecer por essa troca de carinho, de experiência que você trouxe para nós, ilustrando para o nosso programa. A ideia é justamente essa, mostrar que um cristão pode e dá certo com muito trabalho, com fé, com amor, com honestidade. Amém. Você só vê aí o teu testemunho desde criança até aqui, um testemunho que alegra a todos nós e espero que esteja incentivando a cada um que está vendo esse programa. Amém. Nós estamos chegando no final, tá? E aí eu passo a palavra para cá e pedindo e te agradecendo mais uma vez. Eu Obrigado. que agradeço. Obrigado, senhor Roberto Filho, pela existência da Oxiclima no meio da gente. Falta muito ainda a falar, mas eu creio que o programa foi ilustrado com o que vocês são, a família Oxiclima, em nível nacional. Se você quer entrar em contato, nossa produção vai colocar aí os endereços, oxiclima.com.br, os telefones, as redes sociais. Procura o Carvalho lá. Procura o E Carvalho. se você quiser um irmão, procura o Amarildo, que ele vai estar orando por você. Com certeza. Meu irmão, Deus abençoe sua vida. Infelizmente, está acabando. Amém. Espero que você tenha gostado. Sim, com certeza. Eu quero, as considerações finais, agradecer, né, a equipe, né, porque às vezes nós estamos aqui, mas Sim. por trás das câmeras existe o editor, existe toda uma equipe dedicada, né, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? Sempre, e em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque eu não saberia o motivo da minha vida sem ter que servi-lo. Não existe motivo para se viver sem a presença de Deus. Então, agradecer mais uma vez a família Oxiclima aí, como você falou, os nossos colaboradores que com certeza estão assistindo neste programa, a família Bueno, a minha família, e não poderia deixar de um agradecimento especial para a minha neta, que ainda está balbuciando as primeiras Meu palavras, Deus do céu, mas que eu não tenho vergonha de falar que eu sou um vô babão mesmo. Então, Marie, um beijo para você, minha princesa. Bom, nós vamos ficando por aqui. Como eu sempre encerro, a minha continência aos nossos capelães nesse Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste. Você que está como esse homem aqui dentro das empresas, capelão empresarial, capelão que está aí se dedicando a fazer a religação do homem a Deus. Minha continência mais uma vez. E ao Deus Todo-Poderoso, por ter propiciado este programa. E se Deus quiser, como fala a sua palavra, estaremos de volta aqui na próxima semana.